versículos 13 a 17, para a gente pensar em algumas coisas assim rapidamente nessa manhã. Apocalipse, capítulo 7, 13 a 17, diz assim, Apocalipse 7, 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras, as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Todos os 17, vamos lá? Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Queridos irmãos, nesse texto onde João está tendo uma visão do céu, o céu aberto, uma multidão de gente entrando para ficar no seio de Abraão, ou para ficar diante da sala do trono, debaixo do trono. Aqui, simbolicamente, fala do versículo 1 ao 8, dos 144 mil selados, provavelmente o número que representa a totalidade dos filhos de Deus. E quando João, então, está olhando para esse povo todo, o ancião lá, provavelmente uma classe de anjo, né? Ancião, provavelmente uma classe de anjo, pergunta assim: quem são esses, João? O João, que não é bobo, né, responde retoricamente: o senhor sabe, o senhor fala. O senhor sabe, o senhor fala. E o anjo fala então: esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Toda a história da igreja cristã vieram da grande tribulação. Não só isso, eles estão aqui não porque sofreram, não porque vieram da grande tribulação, estão aqui porque lavaram suas vestes, as alvejaram no sangue do Cordeiro. Sofreram porque estavam limpos por causa do sangue de Jesus. E agora eles estão aqui, versículo 15, estão diante do trono de Deus. Que lugar bom para se estar, diante do trono de Deus, diante da face de Deus, contemplando. João está olhando para o futuro, olhando essa coisa gloriosa, maravilhosa, que nós iremos passar, irmãos, que nós iremos também um dia ficar aqui, diante do trono de Deus. Aliás, Jesus vai falar lá para as igrejas assim: não só olhar, mas assim como eu sentei no trono de meu Pai, aqueles que forem fiéis até o fim, sentarão no meu trono também. Já pensou o que é você sentar no trono de Jesus? É uma promessa de Jesus para a igreja. E aí então, estão diante do trono, servem a Deus de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua morada, vai estar com eles, e eles com o Pai, e eles com Deus. 16, agora jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Aqui faz muito calor no verão, não faz? E frio também, eu sei que são os dois, calor e frio, mas no verão, quem já teve aquela experiência de sair assim no centro de Dourados, assim, meio-dia e meia, 1 hora, o sol queimando assim na sua cabeça? Você já sentiu aquela moleza do sol, aquele negócio ruim? Não é ruim? O texto está dizendo que Jesus veio para livrar a gente de um calor do pecado, mas é esse tipo de calor que deixa a gente bambo, deixa a gente mole, deixa a gente com mal-estar. Jesus veio para estender sobre nós sua sombra, sua proteção, sua guarda. E o texto diz que esses que João está olhando, quando estão lá, quando estiverem lá, terão proteção, não terão fome, nem sede, e o sol que queima, não vai queimar mais, só o sol da justiça que vai estar sobre nós. E aí, ele diz assim, versículo 17, que eu quero chegar assim,
com vontade, que é onde eu quero falar mais. Pois o Cordeiro de Deus, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Meus queridos irmãos, nós somos igreja por causa de Jesus. Aliás, igreja é noiva de Jesus. E nada acontece no reino de Deus, nada acontece no domínio do Pai, sem que passe por Jesus. Todas as coisas foram feitas por causa dele, por meio dele e para ele. Nada do que existe sem Jesus. Aliás, alguns vão dizer que o universo inteiro foi criado por Deus para dar de presente para o Filho. A própria igreja, Tito vai falar que Deus pensou na igreja para dar de presente para o seu Filho Jesus. Um presente caro para Jesus, que teve que morrer para ganhar esse presente. Teve que derramar o seu sangue para ganhar esse presente. Presente caro, mas vale cada gota de sangue na visão do Pai e no amor dele por nós. E o texto diz uma das coisas mais interessantes da Bíblia. Diz que o Cordeiro de Deus, o que é cordeiro? Um animalzinho frágil, na visão de alguns, um animalzinho bobo, mas não tem nada de bobo aqui. O texto diz, o anjo está dizendo, o Cordeiro de Deus, além de ser cordeiro, é pastor. E o Cordeiro de Deus que se encontra no meio do trono os apacentará. Só Jesus, meus queridos, dá conta de ser 100% cordeiro, como ninguém mais pode ser, e 100% pastor, como ninguém mais pode ser. Só Ele pode dar a vida para nos resgatar e depois cuidar de nós. João está vendo um povo que, por causa do Cordeiro Jesus, que é pastor desse povo, está agora diante do trono do Pai, tendo proteção, tendo amor, tendo a extensão da graça de Deus assim na vida eterna, trazendo isso para nós. João está olhando para o céu aberto aqui, mas um pouco dessa realidade celestial nós já podemos contemplar, porque o Jesus aqui, que é cordeiro e pastor desse povo lá, Jesus também é pastor e cordeiro nosso aqui e agora. Ele cuida de nós, Ele morreu por nós. Você é cordeiro, você é ovelha, Jesus é cordeiro, mas você precisa de pastor. Jesus é pastor, como ninguém mais pode ser. Quando eu olho para esse texto, Jesus é o cordeiro que é pastor e guia a gente para as fontes da água da vida. O cordeiro aqui sabe onde tem água boa. Ele mesmo está junto do Pai. E esse cordeiro que é pastor leva a nós, outros cordeiros, outras ovelhas, para o lugar de água fria que refresca a alma, porque Ele sabe onde tem. Por isso que Deus deu para nós um pastor que também é cordeiro. Nós bebemos da água que Jesus bebe no trono do Pai. Não estou dizendo que Jesus precisa de salvação, nada disso. Estou dizendo que aquilo que Jesus sabe que do Pai é bom, por experiência própria, Ele compartilha com a gente, sendo nosso pastor, cuidando de nós. Eu não sei, assim, como que você está hoje de manhã, mas uma coisa eu sei. Se você precisa de um exemplo de ovelha, de cordeiro, você tem Jesus. E se você precisa do bom pastor, Jesus também. É o cordeiro que nos apacenta. E por fim, enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. É a visão do povo do céu. Mas essas bênçãos aqui, que estão lá, já podem ser desfrutadas por nós, aqui, nesse dia. Na sua vida, na sua família, na sua alma, nas suas emoções. Jesus que é cordeiro, é pastor. Jesus que é pastor, é cordeiro e cuida de nós. Amém, irmãos? Vamos orar, feche os olhos. Pai querido, obrigado por sabermos que Jesus é o Cordeiro que entregou a sua vida e derramou o seu sangue por nós, mas obrigado por sabermos que também Ele é o sumo pastor de nossas almas. Cuida de nós, Jesus.
leva-nos para pastos verdejantes da palavra do Senhor, leva-nos para águas tranquilas que refrescam, leva-nos, ó Deus, para uma sombra de proteção contra o sol do pecado que queima a vida, que torna as coisas difíceis. Leva-nos, ó Deus, para um lugar onde só podemos olhar para o Senhor, confiar no Senhor, sermos cuidados pelo Senhor e te servir em espírito e em verdade. Declaramos o nosso amor pelo Cordeiro e pelo pastor que é Jesus, Pai. Nós fazemos isso no próprio nome do Cordeiro Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, meu nome é, o pessoal está falando aqui que é difícil, não é difícil. Werley Scardini. Eu tenho 35 anos, Elizabeth, minha esposa, tem 35 anos também. Temos 2 filhos, Mateus, de 13 anos, Samara, de 12. Hoje à noite vou mostrar uma foto da família aqui. Foto bonita que Jesus me deu para me compensar. E aí, eu vou mostrar a foto para vocês. Eu nasci em lar, em berço presbiteriano. Meus pais são presbiterianos por parte de mãe, meus avós, bisavós e tal, né? Meu bisavô era superintendente de escola dominical, secretário, essas coisas todas. Uma história interessante. Quando eu era bem menino, tem uma história de família assim, a congregação era na casa do meu avô, e aí o meu avô era secretário de escola dominical e meu bisavô superintendente. E aí, não sei se aqui tem, leu o relatório no final da escola dominical, não tem não, mas tinha, né? E aí, o meu bisavô sentado numa cadeira e eu pequenininho, e a gente lá vendo o culto, e de repente o meu bisavô estava fazendo um relatório, e meu avô conduzindo a escola dominical, e era para passar para o pai dele, para ler o relatório da escola dominical, essas coisas que marcam a gente, né? E aí ele passou a palavra para o pai dele, o meu bisavô leu o negócio, já velhinho já. E aí ele ficou em pé, só tinha uma cadeira atrás da mesa, ele ficou em pé, e meu avô olhou assim, estava em pé também, falou assim, vou puxar essa cadeira aqui também, que estava do lado do pai dele. Meu bisavô acabou de ler o relatório e sentou com vontade, onde não tinha cadeira na frente da igreja. Aí o povo só viu atrás da mesa os pés do meu bisavô. Aí você imagina, quem tirou a cadeira dele foi o filho, os 2 extremamente sistemáticos. Foi 1 mês sem um falar com o outro. Foi uma graça. Mas eu tenho esse berço, a minha família, por parte de avó, por parte de avô, portugueses. Por parte de avó, minha avó era filho de alemão, então uma parte da família por parte de avó era luterana. Aí tem muitos parentes ainda na luterana, mas a maioria já migrou lá no estado da luterana para a presbiteriana. Por parte de pai, o meu avô era obreiro da Assembleia de Deus, um italianão bravo. Um dia meu avô saiu a cavalo para ir em umas congregações da Assembleia de Deus para pregar. Eu nem tinha nascido ainda, e ele era muito bravo. E ele toda vez que saía viagem, passava na frente de um camarada que era assim, que afrontava o evangelho. E meu avô, um italianão bravo, alto, grandão, o cavalo sofria para carregá-lo. E aí, um dia desses que ele passou, o cara lá xingou meu avô, falou, você é o crente, não sei o quê. Já era uma 3ª ou 4ª vez, meu avô apiou do cavalo, voltou, chegou lá com calma, pé por pé, e o homem olhando para ele. Ele chegou assim, o que foi, crente? Meu avô só fechou a mão e foi um soco para quebrar 2 dentes. Aí, no sábado seguinte, Assembleia de Deus, culto de doutrina. E estava lá meu avô na frente da igreja para ser disciplinado, porque bateu no cara no dia que estava indo pregar no culto. Ele bateu e foi para o culto pregar, não mudou nada. Continuou santo, continuou, como a gente fala lá, na unção, está normal. E aí no sábado eles falaram assim, Sebastião Scardini, nós temos que conversar. O senhor bateu no homem? Bati, por quê? Porque ele me xingou e xingou Jesus, e eu bati no nome de Jesus. Falou, eu bati no nome de Jesus. Mas só não pode sim, se ele repetir, eu bato de novo.
mas nós vamos ter que disciplinar. Você não pode disciplinar, mas se acontecer de novo, eu repito o soco. As histórias de família assim, que ajuda a gente e que vai criando o caráter da gente. Eu cresci lá em Aracruz, minha família chegou em Aracruz em 79, eu tinha 2 anos, a igreja lá tem a mesma idade que eu, 35 anos, eu faço 36 em junho, a igreja 36 em agosto, 21 de agosto. Nós chegamos lá, a igreja era pequena e cresceu. Em 92, 93, nós chegamos a ter um pouco mais de 1000 membros. Grupos familiares, na época era bem forte para a gente lá. Depois deu uma queda. Então eu cresci nesse ambiente de igreja. Meu pai é diácono desde 1983. Então você faz as contas aí. Desde 83, isso mesmo. Desde 83, bastante tempo. Minha mãe cresceu na igreja, foi zeladora da igreja, né? Claro, pai, avô, todo mundo na igreja. Então eu tenho esse histórico de crescer, participar da UCP, era Liga Juvenil, pois, né? Liga Juvenil e o MP, né? Na adolescência aprendi a tocar piano, teclado, violão e tocar na igreja. A vida da gente sempre foi a igreja. Meu pai se aposentou desde 98, e de manhã, de tarde, de noite, na igreja. Minha mãe, na igreja. A gente cresceu nesse ambiente, era gurizinho e ia para a igreja, reunião de oração, o povo orava e eu deitava no banco para dormir. Era muito pequeno, mas foi um ambiente saudável. Lá na igreja em Aracruz, eles bateram uma laje para fazer o templo. Não sei se Isaías contou isso aqui. E aí bateram a laje, fizeram um serviço meia boca e a laje começou a ceder. Aí o que eles fizeram? Pegaram os canos de 75, ele contou isso aqui, pegaram os canos de 75 e colocaram um monte de cano assim para segurar a laje por um tempo. Então você imagina, era uma igreja cheia. E quando o povo orava, era um negócio assim, que ia do chão até o teto, bem no meio do templo assim. Quando o povo orava, tinha uma menina chamada Michele, casada com o pastor Péricles André, eu e Isaías. O povo orava, a gente escorria da mãe, gurizinho, cada um subia numa pilastra daquela. Quando o povo abriu o olho, a gente estava no teto, no meio do templo, literalmente no teto. E aí você imagina, né? A gente agarrado e a mãe puxando pelo pé na hora do culto. Mas isso tudo vai moldando o caráter da gente. É nesse ambiente que criança tem que crescer. Correr é aqui na igreja mesmo, a gente vai segurando, mas é melhor aqui do que lá fora. Então eu tenho essa história, fui para o seminário em 2005, casei novo, casei em 99, estou novo ainda, né? Estou aí para conhecer e ser conhecido pelos irmãos. E outras coisas, vamos querem conversar durante o dia, lá nós vamos para o Manaim mais tarde, estou à disposição para conversar. E vão para a escola dominical, que é melhor estudar a Bíblia do que ouvir as histórias da minha vida, né? Mas eu estou à disposição dos irmãos, vim para conhecer e ser conhecido. Ok? Pastor Idemar. Sim. Deus abençoe. Seja bem-vindo, viu, pastor? Deus te abençoe. Nós gostaríamos de conhecer nessa manhã outras pessoas que nos visitam. Já tem o pastor aqui nos visitando. Mais alguém nos visita? Por favor, levante a mão. Ou fique de pé. Alguém? Não? Gostaria de convidar para que estivesse vindo aqui na frente os aniversariantes da semana. Eu vou ler aqui, se tiver algum, venha rapidamente para que a gente possa orar. A Daiane Penzo, Maria Aparecida Cordeiro, Vanderleia Nascimento, Gabriela de Brito, Adalberto Jorge, Morgana, filha da Lucimar, Leilane. Não temos nenhum dos visitantes, dos aniversariantes hoje, né? E também aniversaria a Maria Júlia, que é a neta da Lucimar. Também, né? Ninguém te chama pelo nome, não lembrei que era você. Então a gente tem alguém aqui para representar os aniversariantes dessa semana. E a festa é só ela que vai pagar também, gente. Eu gostaria de convidar a Eliane para vir orar por ela, pelos outros que não estão aqui também, pela vida do pastor que está visitando a nossa igreja. Que Deus o abençoe. Damos-te graças, Senhor,
pela bênção da vida, Senhor, por esse privilégio de estarmos também aqui hoje na Tua casa, louvando o Teu nome e aprendendo mais do Senhor. Te agradecemos pelo dom da vida e por mais um ano que várias pessoas completaram, inclusive a Cida, e pedimos que o Senhor abençoe a vida dela, a sua família, dando-lhe graça todos os dias e sustentando. Muito obrigado também pela vinda do pastor Werley, e pedimos que o Senhor abençoe a vida dele e a vida de sua família também, e que esse tempo conosco possa ser um tempo agradável de comunhão e de muita alegria. Senhor, abençoa-nos também nas nossas aulas de escola dominical. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, os avisos estão no boletim. Estejamos todos atentos. Vamos para as nossas aulas e que o Senhor nos abençoe. Ali pelo caminho, se você encontrar um pouquinho de areia e de pó, não se importe. É só a nossa construção, ok? E o pastor Erle vai estar falando para os jovens e adolescentes lá na sala dos jovens, ok? Quem não encontrar o caminho, encontra o Gustavo. Fica em pé aí, Gustavo, que ele vai te dizer onde é o local, tá bom? Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia. Isso. Foi. Oi, oi, oi. Meus caros alunos, quiserem chegar mais para perto do professor aqui, esse professor agradece, né? É bom ficar pertinho, assim. Pode, tá bem aí, não precisa preocupar. É que eu gosto de ver os alunos assim, perto. Quando o aluno está perto, eu leio no olho dele até o que ele está pensando, né? Pensando assim, nossa, vamos acabar essa aula aí, pastor. Vamos, quem quiser chegar mais próximo aí, vai ser muito bom. Essa nossa aula aqui é uma oportunidade também para o nosso crescimento espiritual. Se tiver sobrando revistas aí, pode trazer, que tem alguns alunos clamando por revista aqui. Não sei se esqueceu em casa ou se não pegou ainda, né? Está faltando. Então, podem fazer isto. Irmãos, hoje à noite, o reverendo Erle vai estar pregando para nós. Nós vamos receber os casais do 33º encontro. Vamos ter o lançamento da campanha da Bíblia no Caiuá. Vai ser um momento assim muito importante para a vida da nossa igreja, né, Paulo? E assim, nós temos muita gratidão a Deus por isto.
Entre os nossos assuntos aí destes dias, eu estou forçando muito com os pais ou com os jovens sobre esse seminário com o reverendo Jaime Kemp. Quem fez o seminário dele sobre família ano passado? A maioria aqui, vocês sabem o tanto que é bom o seminário com ele. Esse para os jovens é indispensável para a vida dos nossos jovens. Como que ajuda na formação da família? Vocês sabem que se você vai bem na família, o restante tudo você consegue ir muito bem. Se você não vai bem na família, você atropela o restante da vida. Os puritanos diziam: família forte, igreja forte, cidade forte, estado forte, nação forte. Se a família não vai bem, a igreja não vai bem, a cidade não vai bem, o estado não vai bem, né? E então vamos zelar por isso. Então você, pai, você, mãe, não deixe seu filho de fora. Se ele tem acima de 14 anos, não o deixe de fora desse seminário com Jaime Kemp. No domingo que vem nós vamos ver quantas vagas estão faltando para preencher e vamos dar oportunidade aos pais que têm filhos nesta idade. Se quiserem fazer o seminário, nós vamos preencher as vagas, que às vezes você tem que orientar o seu filho e tem dificuldade. Então, é a oportunidade de aprender. Mas nós vamos fazer assim, do meio da igreja para frente ficam só eles. Nós vamos sentar do meio da igreja para trás, para deixar ele mais próximo com os jovens. A prioridade são eles. Tem uma equipe da igreja que vai estar trabalhando durante o evento para que nenhum jovem, nenhum adolescente esteja trabalhando na hora que deveria estar aqui assistindo as palestras. Então nós estamos tendo todo esse cuidado. Peço a oração da igreja por este evento, que é muito importante para a vida da nossa igreja. E nós vamos, hoje está sendo programado lá no Manaim, aquele almoço do meio quilo que eles falam, né? A gente doa o material e eles fazem o almoço, para a gente almoçar lá junto com o pastor. Isso era uma iniciativa só da mocidade, e a gente acabou estendendo mais para mais irmãos que quiserem estar ali, poder estar, né? Então fica aí o convite. Já tem uma equipe trabalhando lá neste almoço. Hoje nós vamos estudar a terceira lição da nossa revista, na segunda parte de Atos dos Apóstolos. Estudar Atos dos Apóstolos é sempre um desafio, mas hoje é um desafio à parte, porque hoje nós vamos falar sobre missões urbanas. E um dos grandes desafios da igreja hoje é relacionado ao assunto das missões urbanas, porque tem sido extremamente desafiante para nós a vida urbana, a vida na cidade. Então tem sido extremamente desafiante para nós. E nós vamos ver hoje Paulo lá naquela cidade de Atenas, em Atos 17. Quando Paulo chegou na cidade de Atenas, então ele teve ali os seus desafios naquela cidade, e é o que nós vamos aprender com ele hoje. E o nosso tema é Cidades, a fronteira missionária da igreja, né? Eu quero, entre os alunos aqui, eu quero agradecer a presença do doutor Enio conosco. É um irmão nosso e que mora na cidade vizinha aqui. Como chama a cidade lá mesmo, doutor? Hein? Angélica, né? Ele é médico. Lá não tem igreja, então sempre que pode ele está aqui conosco. Ao vê-lo aí, lembra que é um irmão querido, doutor Enio, dá-lhe um abraço, as boas-vindas. Se quiser almoçar com a gente lá no Manaim, está convidado. Tá bom, doutor? E é bom tê-lo aqui conosco nesta manhã. Atos 17, a partir do verso 16. Vamos fazer uma leitura responsiva, acompanhando cada palavra. Quando nós vamos estudar a palavra de Deus, cada palavrinha aqui contida é importante para o nosso aprendizado. O discurso de Paulo em Atenas. De forma responsiva, nós vamos ler. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade.
Ok, eu vou ler o verso 18, depois os irmãos o 19, e pode ler com vontade, tá bom? E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O Deus que fez o céu, o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. E havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ouvindo, ou quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Esse é o resultado da pregação. Uns abusam e outros creem. Quando nós pregamos o Evangelho, isso é impressionante. A palavra nunca volta vazia. Uns creem, outros abusam e se mantêm na incredulidade, mas a palavra nunca volta vazia, ela cumpre o seu propósito, porque o Evangelho, quando nós pregamos, ele é salvação para os que creem e ele é condenação para os que não creem. Então, quando pregamos, a palavra nunca volta vazia, ela vai gerar a fé no coração dos eleitos e ela vai endurecer ainda mais o coração daqueles para os quais o Evangelho não tem o sentido. Então, a pregação é esta espada de dois gumes. Salvação e condenação está embutido na mensagem do Evangelho, de forma que ninguém pode ficar inerte, neutro diante do Evangelho.
ou salvação ou condenação está agora diante dele. Quando nós olhamos aí ao estudo, e eu quero que você faça isso, a nossa lição é por demais expositiva, nós vamos precisar bastante da atenção dos alunos. Quando nós olhamos aí para a introdução do nosso estudo, nos coloca diante de uma realidade, que é a realidade que nós vivemos hoje. Diz aí que 80% da nossa população hoje, ela é urbana. A nossa realidade, a realidade da igreja hoje, é uma realidade urbana. Quando eu vi aqui o reverendo Erley contando a história dele, e muitos de nós aqui têm história semelhante, nas fazendas, nos sítios, não é? Nos povoados, e hoje a maioria das famílias migraram para as cidades, para os centros, não é? Aquela vida cotidiana rural é transformada agora nas rotinas dos grandes centros das cidades. Na década de 60, que a população brasileira, e reflete de uma forma muito grande também a população no contexto mundial, vivia 80% na zona rural e 20% na zona urbana. A realidade hoje é invertida. Hoje 80% da população vive na zona urbana e 20% vive na zona rural. E muitos de nós saiu da zona rural, mas a zona rural não sai de dentro da gente, né? Vai demorar pelo menos mais uma geração. Muitos pais hoje são decepcionados. Eu mesmo conversei um dia desse com um pai aqui em Dourados, e ele disse assim: vê só, pastor, comprei, vim para, né? Ele é um médico aqui na cidade, comprei um sítio, melhorei aquele sítio, né? Enfeitei de todos os lados, para eu ir para lá com a minha família, comprei cavalo, coloquei lá para os meninos andarem. E quem diz que eles querem ir andar a cavalo? Quem diz que eles querem ir pescar na lagoa? Quem diz que eles querem ir ficar comigo fim de semana ali, sem computador, sem nada? Meu primo lá em Minas falando a mesma coisa. Como tem sido difícil às vezes levar até um filho para passear, porque antes parece que gostava, andar a cavalo, aquelas coisas. Nem isso estão gostando mais. Nós estamos nos tornando uma população essencialmente urbana, e com o advento aí da televisão, depois da internet, do entretenimento, eles não veem entretenimento lá. O entretenimento está aqui, o shopping está aqui, os amigos estão aqui, a informática está aqui, né? É parecido. Então está difícil até para levar um filho, uma filha hoje, e muitos pais têm tido essa decepção. Comprei, fiz tudo lá no sítio para ter um local de sossego para a família. Ele, o pai, a mãe gosta, mas o filho não quer ficar lá por nada, né? E quase que virou um conflito esse sítio. Então, nós vivemos uma realidade urbana. A igreja vive uma realidade urbana. E os nossos desafios hoje são outros. Está aí, ó, os problemas urbanos foram resumidos aqui na introdução. Pode olhar aí na sua revista. Diz aqui que agora na realidade urbana, o que nós temos que ver? As desigualdades econômicas, as injustiças sociais, a violência absurda nas ruas e nas casas, medos inumeráveis, completa instabilidade no trabalho, a estética abraçada como a religião suprema, tudo tem que ter o belo, né? Então, falta de perspectiva para os jovens e adolescentes, estabelecimento e expansão de novas doenças, competições escolares, rápidas transformações nas estruturas familiares, seres humanos definidos pelas leis no mercado de consumo, altivez acadêmica nos meios universitários, profunda solidão. Aqui é um problema seríssimo da vida urbana, profunda solidão, relativização da ética e da verdade, compromisso último do indivíduo consigo mesmo, rejeições e abandonos. Esse é o campo missionário desafiador da igreja. E um dos grandes problemas que eu estou vendo hoje é essa profunda solidão
Dietrich Bonhoeffer, ele escreve um livro e ele chama atenção para isso. As pessoas massificadas nos centros urbanos, eles se sentem solitários no meio da multidão. Porque uma coisa era sentir solitário lá naquela casinha, lá na zona rural. Outra coisa é você estar, porque não tinha realmente ninguém à sua volta. Outra coisa está sendo agora sentir solitário, a solidão no meio da multidão. Você está aqui, ó, muito mais triste. E ele faz até uma observação relacionada à igreja, que diz o seguinte: irmãos que estão ali nos templos, ali se conhecem, se olham, se abraçam, mas nenhum se envolve com a vida do outro. E até para o conselho da igreja tem sido um desafio isso. Quando tem que tratar algum assunto na família, às vezes a gente recebe a resposta assim: não quero que ninguém se meta na minha vida. A pessoa não entende o que é a igreja e o que é ser membro da igreja, né? Não quero que ninguém se meta na minha família, na minha vida e etc. Então esses desafios estão aí diante de nós. E eu tenho observado mais, irmãos, deixa eu fazer uma reflexão aqui, além do nosso estudo. Há um tempo, quando nossas casas eram ali aquele movimento de pessoas, gente entrando, gente saindo, ô tia, ô vô, ô vó, e aquelas fornadas de broa, pão, biscoito, sopa paraguaia, né? E aquelas mesas fartas, linguiça pendurada no fogão, né? E todo mundo chegava, tinha alguma coisa ali, e aí depois as pessoas foram se isolando umas das outras, e às vezes hoje, muitos que viveram esse contexto, estão caindo em profundas depressões, porque construiu casa bonita, comprou carro novo, mas está sozinho. A prisão domiciliar, não tem com quem repartir aquilo. Mas não era tudo que a gente queria, ter uma casa bonita, um carro novo para andar, uma família, um núcleo familiar onde você não tem que se envolver com problema de família. Não era tudo que você queria, e eu? E por que agora sente essa depressão, parece, dos nossos tempos? Tem um texto do Salmo, me parece que é o 102, eu não me recordo aqui agora, mas relatando aquele momento da história do povo de Israel lá no deserto, e que eles começaram a sentir saudade das panelas de carne do Egito. Então Deus mandou codornizes, e aquela ideia, depois o profeta Ageu fala isso também, de que comia, mas não se saciava, bebia, mas não sentia satisfeito, vestia, mas não aquecia. Ou seja, há um total descontentamento com tudo, com todos, consigo mesmo. Então, o registro do Salmo, fazendo a avaliação daquele momento, o salmista diz assim: o Senhor concedeu o que lhes pediram, mas fez definhar-lhes a alma. O Senhor deu o que eles pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Comeram e não se satisfizeram. Parece que há um sentimento assim no nosso meio, e eu queria chamar a todos para a gente refletir sobre isso nesta manhã. Deus deu tudo aí que a gente pediu, nossa geração é privilegiada em todas as coisas, mas parece que não satisfaz ninguém. Pessoas que trocariam o carro, a casa, por aquele barraquinho que tinha, mas onde tinha alegria, festa, prazer, contentamento na alma. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, porque nós saímos de uma realidade rural para uma realidade urbana. A nossa geração é uma geração transitória. A geração futura nossa, dos nossos filhos, não vão pegar essa transitoriedade, mas vão ter que enfrentar os desafios da vida urbana.
E nós não estamos, às vezes, sabendo fazer uma leitura correta dessas coisas. Enquanto a gente usava as coisas, iam muito bem. Quando as coisas passaram a usar a gente, as coisas começaram a ir mal. Então vamos refletir sobre este desafio das missões urbanas nesta manhã. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Acrescentar algo? Eu fui criado no interior também, aí a gente tinha toda a liberdade. Aí quando eu fui para Curitiba, eu comecei a morar no prédio, né? Quer dizer, casa no sentido vertical. Vertical. Aí a gente só conhecia os vizinhos, ou se conhecia no elevador. Bom dia, boa tarde, e até lá. Aí eu formei tudo, vim para cá, então vamos pegar uma casa no sentido horizontal. A mesma coisa aqui no sentido vertical. A mesma coisa. Cumprimento no portão, bom dia, boa tarde, cada um está dentro da sua casa, uma prisão domiciliar, ninguém se comunica, ninguém vai mais para a casa do outro. Quando antigamente era diferente, aqui nós tínhamos uma relação muito grande entre as pessoas aqui, mas hoje em dia, basicamente, cada um por si. Esse é o sentido da vida urbana. Mal se cumprimentam. Tudo bem, tudo bem. A gente só quer ouvir o tudo bem. É o feedback. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Ah, não, eu tive. Não. Né? Não é assim? É o tudo bem, a simpatia social. Tudo bem, André? Não, pastor, minha filha está com. Já tirou o humor. Fala assim, poxa, o cara vem descarregar problema dele em cima de mim, já não basta os meus, né? Então, parece que deu certo aquela musiquinha que eles cantavam assim: eu não vou na sua casa para você não vir na minha. Você lembra dessa musiquinha? Você tem a boca grande, vai comer minhas galinhas. Então, parece que deu certo a musiquinha, né? Eu não vou lá para você não vir cá, para cada um ficar na sua, né? E parece que deu certo essa musiquinha. Eu tinha outra coisa aqui, mas me faltou a mente. Aqui está dizendo que Atenas era o contexto aí de Atenas está na sua lição. Atenas era uma cidade muito importante. Quem estuda filosofia grega tem que estudar necessariamente Atenas. Porque Atenas, assim como Jônia, é o berço da filosofia antiga. Principalmente Atenas. Atenas é onde começou a ser discutido a vida na cidade, a polis, a democracia, né? Então, ali começa a discussão da vida na cidade. Então, o cidadão autêntico, o modelo de homem ideal, o modelo de governo ideal, era um tempo de muita tirania. Então, Atenas foi o berço ali dos grandes filósofos que influenciaram o mundo com seus pensamentos, Sócrates, Aristóteles e Platão. E Atenas era uma cidade, então, cultural, tipicamente cultural. Quem quer mandar um filho, quem tem condição financeira, quer mandar um filho para um centro acadêmico respeitado, para formar ali um cidadão respeitado, para ser grande homem na vida pública, teria que mandar necessariamente para Atenas. Mas Atenas tinha uma outra situação, porque Atenas também, não obstante ser um centro cultural, era também um centro religioso. Conta-se que era mais fácil achar um deus em Atenas do que um homem. E de todo tipo de divindade, tudo que era divindades, porque cria que a sabedoria era dada pelos deuses. Então, quantos mais deuses tivesse ali, mais sabedoria teria naquela cidade, né? Todos diziam que a sofia, a sabedoria, era um presente que os deuses davam a alguns homens privilegiados. Então, quanto mais deuses ali em Atenas para dar das suas porções privilegiadas aos homens, mais se tornava a cidade de alto índice de cultura, não é? Então, tudo que se falava de divindade diferente, eles queriam que chegasse em Atenas, porque tinha esse contexto sociocultural, de que, como são os deuses que distribuem a filosofia, a sabedoria, se todos eles estiverem aqui, esses cidadãos serão altamente privilegiados. Então, Atenas tinha esse contexto. Atenas tinha também esse contexto acabou sendo também um contexto amplamente
pagão, idólatra. E tanto que nós vamos ver aqui como que Paulo reagiu a isto. Mas quando Paulo chegou lá anunciando a respeito de Jesus, pode olhar que os artigos estão bem definidos ali no versículo, que Paulo falava a respeito, pregava a Jesus e a ressurreição. A princípio, alguns de Atenas, a ignorância espiritual era tal, que eles pensavam que, como a maioria dos deuses gregos, do panteão grego lá, era casal, então eles pensavam que Jesus e a ressurreição eram um casal, o macho e a fêmea. Para vocês verem o grau do discernimento deles. Jesus era o macho e a ressurreição a fêmea. Umas coisas assim completamente absurdas, não é? Mas era o contexto geopolítico, cultural, religioso de Atenas. E era o centro da discussão da cidade, da polis, né? Daí vem a política, que é a arte de governar a polis, a cidade. Vem todo esse contexto grego, o berço da filosofia grega, ali, essa cidade de Atenas, então, é contemplada desta forma. Mas, junto com tudo isso, muita imoralidade. A imoralidade, parece que o intelectualismo tem que ter uma relação íntima com a imoralidade, não sei porquê. Era o caso de Atenas, também. Como todo o mundo grego, a imoralidade era uma das características muito próprias do libertismo, né? Do excesso de libertinagem daquela cultura. E então a igreja sofreu muito com esta questão, e exatamente porque até os cultos pagãos eram oferecidos em forma de relações sexuais com as prostitutas do templo. Então, tinha toda esta relação de promiscuidade, de imoralidade. Só em Corinto, no templo da Afrodite, tinha lá 1000 prostitutas cultuais. E que as pessoas ofereciam cultos àquela divindade da fertilidade humana, Afrodite, através de atos sexuais com aquelas prostitutas do templo, estavam ali para aquilo. Então, o contexto religioso era um contexto muito complexo naqueles dias. Pregar o evangelho naqueles dias tinha que enfrentar barreiras terríveis, não é? Então, Atenas não fugia a este contexto, onde Paulo vai pregar. Hein? Eu acho legal em Atenas é que o povo ateniense era aberto a novas ideias. A filosofia, ela sempre trouxe essa abertura assim de vão ouvir novas ideias, né? Então, tem alguém com uma filosofia nova, porque os gregos foram muito espertos. Eles criaram pouca coisa. A maioria das coisas que atribui-se aos gregos, eles copiaram de alguma outra cultura e deu um espírito científico, uma discussão filosófica, aquilo, e ficaram como pais da ideia. Tanto que eles chamaram Paulo e falaram assim, vamos ouvir o que quer dizer esse tagarela, né? Vamos ouvir esse tagarela. Porque até então ele era um mero tagarela. E tagarela, a expressão ali, é daquele passarinzinho amarelinho, como é que chama aqui, que pega a semente aqui, coloca a erva daninha nas frutas, né? Como chama aquele passarinzinho? Não é o canarinho, não. Como que chama aquele passarinzinho? Hein? Não é bem TV, não. Ele é pequenininho assim. Lá em Minas ele tem um nome pouco popular, não muito bom para ficar falando em escola dominical, mas já que ninguém sabe, eu vou ter que falar. Lá ele chama cagacebo, né? É o nome dele lá. Mas ele pega a erva, né? Ele coloca, ele dissemina nos pomares as parasitas, né? As ervas daninhas. Então, ele não é muito bem quisto lá. Então, a ideia aqui, o tagarela é aquele que semeia a ideia dos outros. A semente não é dele, ele só pegou lá e está colocando aqui, né? A ideia ali é daquele passarinzinho. Ele só pegou a semente
lá e está colocando aqui, mas não é nada dele. Ele dissemina ideia dos outros, por isso que ele está sendo chamado de tagarela. E não, ele não é porque não sabemos quem é esse Paulo de Tarso. Ele não fala coisa que é uma filosofia que ele mesmo produziu. Ele está semeando ideia dos outros. Então ele é um tagarela. É aquilo que é como um papagaio, que repete o que os outros falaram, né? Então, por isso que ele é chamado assim. Mas é aberto a novas ideias. Era o contexto da filosofia grega, né? E a filosofia, ela sempre teve esta abertura. Então, para nós podemos fazer missões urbanas, algumas dicas são importantes desse texto. Primeiro ponto aí da lição, diz que Paulo, ele passou a observar cuidadosamente a situação cultural daquela cidade. Observar cuidadosamente a cidade. Alguém tem o hábito de fazer isso aqui em Dourados? Eu até anotei uma perguntinha aqui para eu fazer para vocês. Que avaliação você faz das pessoas à sua volta? Como que você avalia o contexto social, cultural de Dourados, as pessoas que você convive com elas? Seus gostos, suas vontades, seus princípios, suas prioridades. Que avaliação que você faz das pessoas que você convive aqui em Dourados? Ou você não é um observador? O convívio é tão raso que nem observa muito, né? Uhum. A Bia está fazendo um relato aqui, que traduzindo em miúdos, ela está falando, nós vivemos num contexto muito materialista, olhamos só os nossos interesses e não olhamos muito o interesse dos outros. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Surgiu uma gripe aviária lá, não surgiu? Lá na Ásia, a gripe aviária. Gastaram milhões e bilhões para estudar aquela gripe, produzir um antídoto para ela, uma vacina, não foi assim, doutor Maranhão? Para cercar que ela não rompesse e entrasse, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. Por que gasta tantos milhões para combater uma gripe aviária? Porque gripe pega. Não é assim? A do pobre pega no rico, a do rico pega no pobre, etc. Agora, por que não gasta esse tanto de dinheiro para acabar com a fome? Porque fome não pega. A pessoa pode estar passando fome do seu lado aqui que não te afeta, não pega em você. Fome pega em alguém? A barriga pode estar roncando lá que não pega em você. Então, se fome pegasse, já tinha sido combatida há muito tempo, né? Mas como não pega, ela vai proliferando. A gripe aviária pega. Essa tem que gastar os milhões para cercar. Então, é essa ideia assim, se não me atinge, se não me afeta, por que eu tenho que me envolver com isto? Né? Sabe a avaliação que eu fiz de Dourados, depois que eu cheguei aqui e comecei a conviver? Dourados me pareceu uma terra de gente aventureiro. Né? Parece que todo mundo que vem para Dourados tem por obrigação ficar rico. Eu estou indo para lá para ficar rico. Né? Eu não estou indo para lá para conviver, para criar minha família, para isso. Vocês têm essa ideia? Pelo menos a ideia me passou assim quando eu cheguei. Parece que todo mundo que vem para aqui acha que tem obrigação de ficar rico, muito aventureiro, e etc. Então, foi uma das leituras que eu fiz aqui da cidade no contexto geral. Mas não foge, irmãos, do contexto urbano em geral. Não foge. É uma terra de oportunidades? Tá bom, é uma terra mas não foge isso que a Bia está falando aqui, a um contexto humano geral. Pensa numa capital igual São Paulo. Esse dia eu estive lá em São Paulo, me deu
saudade de Dourados, fiquei louco para voltar para aqui. Que lugar louco, São Paulo. Como que a igreja consegue proliferar em São Paulo, né? As pessoas não gostam de ser abordadas, incomodadas. O pastor lá, para visitar um membro, parece que ele está invadindo a privacidade da família. São as coisas assim, loucas, né? Mas é um contexto quase que geral. Agora, Paulo chegou em Atenas e ele foi observar cuidadosamente o contexto daquela cidade, qual a abordagem evangelística que ele podia fazer ali. E é claro que nós temos que, uma das coisas que nos compete como igreja, é exatamente estar observando o cidadão que nós estamos vivendo com ele. Qual as suas necessidades maiores? Por onde que a igreja consegue atingir essa família e chegar até essa família? Aí o problema das drogas, aí o problema do vício, do alcoolismo, do tabagismo, aí o problema da solidão familiar, aí o problema das desigualdades sociais e tantas outras. Por onde nós vamos fazer o evangelho chegar e parecer importante para a vida desta família, não é verdade? Então, esse é um desafio que eu queria deixar diante de cada um aqui. Cada um de nós tem vizinho, cada um de nós tem uma relação social com essa cidade, é no comércio, é no consultório, é no escritório, é na indústria, é na educação, é na saúde, enfim, cada um de nós tem uma relação com esta cidade. Nenhum de nós está aqui trabalhando com ET, todos nós trabalhamos com gente, não é isso? Estamos você tem suas dúvidas? Porque a gente está parecendo ET, mas eu não tenho dúvida, né? Mas o contexto é de cada um de nós relacionando com seres humanos. Então, a observação tem que partir de cada um de nós também. Sobre essas questões que eu estava falando aqui, todos os problemas existem também. O problema maior de tudo é maquiar todos esses problemas, disfarçar. As pessoas vivem de aparência, eles não mostram a realidade real do problema. Quer dizer, eles camuflam o problema. Camuflam? Aham. São endurecidos pela pregação. Então, eu acredito que nós temos que fazer, mostrar Cristo na pureza de Cristo, na simplicidade, sem mistério. O caminho é só esse. E esse Cristo está sendo proclamado. O evangelho é perfeito. Eu também concordar com você, mas a questão é o seguinte: vamos por assim, que ele está falando sobre que o povo é aberto, tudo assim, sabe? Mas vamos fazer. Tem que existir, talvez, a unção de Deus, a questão do Espírito Santo, de mostrar um caminho para a pessoa, para justamente atingir esse ponto. E Paulo tinha isso. Sim. Quando ele falou de Deus desconhecido, né? Quer dizer, você estava falando que tinha muitas divindades, muitos deuses, mas eles tinham voltado para o Deus desconhecido também. E é justamente esse o ponto que Paulo entrou. Foi a porta, né? Mostrou a porta para eles atingir a questão do povo de Atenas. O gancho, a porta de entrada. Mas isso aí é uma coisa assim muito óbvia. Nós, por maior que seja o bloqueio que as pessoas têm hoje, e a vida é superficial, já fiz aqui algumas pastorais sobre isto, a superficialidade é a maldição do nosso tempo. As pessoas estão sendo extremamente superficiais e nos relacionamentos humanos e no relacionamento com Deus. Não queremos assim aprofundar nas coisas. Eu acho que isso é um desserviço enorme que nós estamos prestando a nós mesmos, né? Mas é claro assim que sempre vai haver uma porta de acesso
para nós chegarmos nas pessoas, para o Evangelho atingir a família, porque, na verdade, o Evangelho é muito simples. A gente é que complica o Evangelho, mas o Evangelho em si é muito simples. Ele é extremamente simplificado, que Cristo morreu para nos salvar, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. O Evangelho é extremamente simples, mas realmente há muita complicação em torno dele. A indignação, o segundo ponto aqui, fala da indignação de Paulo com a idolatria que ele encontrou naquela cidade. Essa indignação fala que o espírito de Paulo se revoltou dentro de si, de tanta idolatria, de tanta cegueira espiritual, porque não tem coisa que traz mais cegueira espiritual sobre a vida humana do que seja a idolatria, e ela traz cegueira espiritual que não consegue furar aquele bloqueio, não consegue ver. Então falo aqui da indignação de Paulo. Paulo se indignou profundamente com a situação de idolatria daquela cidade. Mas aí está um fato que cada um de nós tem que prestar atenção. Às vezes nós queremos ser muito afoitos, por exemplo, com o problema da idolatria no Brasil, que é muito forte. Todo mundo aqui sabe disso. O problema da idolatria do Brasil é extremamente forte. Nós vamos receber aqui agora no final de maio, aquele pastor, o Abelardo Nogueira Júnior, que é um ex-padre. Ele fala que ele tinha raiva de crente, porque toda vez que um crente chegava perto dele, era para julgar idolatria na cara dele. Ele falou assim, olha, é o Salmo 115. Ele falou, se eu pudesse, eu arrancava aquele salmo da Bíblia, tanta raiva que tinha dele. Porque o crente só chegava para perto de mim para falar assim, pois é, o ídolo tem boca, mas não fala, tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve. E ele falava que aquilo era uma afronta para ele. Interessante que Paulo se revoltou em face da idolatria daquela cidade, mas o método dele abordar o assunto não deixou esta barreira para o Evangelho, para ser abordado o Evangelho. A revolta dele, ele contornou o assunto da idolatria, apresentando o Deus desconhecido. Ele não foi lá afrontar a idolatria, ele foi lá apresentar o Deus desconhecido, o Deus dos deuses, não é? Então, isto é de extrema importância. Eu aprendi no seminário que a abordagem do Evangelho, ela precisa de ser feita, não para você ficar destacando os pontos, as questões negativas, afrontando os outros, a religião dos outros. E nós, presbiterianos, temos por princípio não pregar o Evangelho com afrontas à idolatria, à religião dos outros, mas apresentar a verdade, o Evangelho. Porque o que acontece? Eu não preciso ficar falando o santo tal, isso aí é tudo idolatria, e pá. Não precisa de você ficar falando que A é mentira. A é mentira, é mentira, A é mentira. Fala que B é verdade. B é verdade. Se B é verdade, logo A é mentira. Essa é a lógica da pregação, da abordagem evangelística que Paulo faz aqui, e que é a lógica da abordagem evangelística. As pessoas se sentem afrontadas. Obviamente, o pai dela era assim, a mãe era assim, o avô era assim, o bisavô era assim, cresceu num ambiente assim. Para ele a religião passa por aqueles critérios, e às vezes você quer atingir essa pessoa exatamente afrontando a religião dele. Você vai criar uma barreira para você. Não, pastor, mas tem que falar a verdade. Mas também a Bíblia diz, falando a verdade em amor. Tem muitas formas de falar a verdade. Nós não podemos tornar a pregação do Evangelho algo, despejar a nossa arrogância humana em cima do outro. Então a nossa abordagem, Paulo, ele se revolta, mas não fica nisto. Ele não foi pregar um Evangelho revoltado, né? A abordagem dele aqui levou a Paulo a atitudes práticas, a uma abordagem prática do Evangelho, e nós estamos caminhando para ela aqui. Então, o terceiro ponto vai dizer assim, de arguir e ser arguido. Ele argumenta a favor da fé cristã, e era arguido sobre ela.
espera aí, eu quero pregar um evangelho, mas eu não quero que ninguém me questione. Como que eu vou pregar o evangelho dentro de uma apologética, de uma pluralidade religiosa como é o nosso país, onde a verdade parece que está faceada em inúmeros fragmentos religiosos dentro desse país nosso, e eu vou fazer uma abordagem do evangelho, mas não aceito que ninguém questione a minha fé. A igreja evangélica brasileira, ela está numa imbecilidade enorme. Eu fico olhando isso, jamais vou me aderir a isto, porque é muito imbecil. Tudo que fala, se alguém fala qualquer coisa contra a igreja evangélica brasileira, é perseguição ao evangelho, assim é traçado, não é? É perseguição ao pastor A, ao pastor B, é perseguição ao evangelho, e nós não estamos aceitando ser abordados. Quando criou a lei do silêncio, vocês sabem a lei do silêncio? A lei do silêncio é que depois das 10 da noite, não pode ter ruídos. Atrapalha os vizinhos. Uma igreja lá em Carangola resolveu fazer um rock evangélico chamado, eles tinham um nome lá, me faltou o nome agora, é tipo assim, afrontar o diabo, alguma coisa assim, e colocaram maior caixa de som, e fizeram um barulho infernal ali a noite inteira, virou a madrugada, pegou das 6, como é que é? Foi até meio-dia, 6 da tarde de hoje, até meio-dia do dia seguinte, assim, e os vizinhos foram lá conversar com o pastor, nós estamos querendo dormir, hein? Foi uma rave, né, gospel, né, foi uma rave gospel, então, os vizinhos conversaram, não teve jeito, chamaram a polícia, processaram a igreja e pediram que a igreja fosse retirada de lá. Aí publicaram no jornal que era perseguição ao povo evangélico, e que a igreja evangélica é perseguida no Brasil, e que não sei o quê, e papapá, e queria que eu assinasse o manifesto. Obviamente eu não assinei, que eu concordo com os vizinhos, não concordo com a igreja, eu concordo com os vizinhos. Aí... ordem e decência faz parte da nossa pregação. Então, mas para resumir a história, eles foram processados lá e queriam que a gente se aderisse tipo assim, ganhar força. Eu falei, não posso concordar com isso. Eu tenho que concordar com os vizinhos. Isso aí é uma coisa absurda, né? O evangelho, ele não pode servir de obstáculo para as pessoas. Então, essa lei do silêncio é para perseguir as igrejas evangélicas. Irmãos, as igrejas também não podem tumultuar a cidade. Mas as boates estão aí a noite inteira. Essa lei é para as boates também. Elas estão tendo que pôr até aquele isolamento acústico. Foi aquela tragédia aí de Santa Maria, não é? Foi que pegou fogo naquele isolamento acústico que não era adequado. Então a igreja não pode cair nessa. Então quando nos questiona, é perseguição ao evangelho, é isso, é aquilo outro. Então nós vivemos num país de uma pluralidade religiosa imensa. Então aqui o autor usa até uma expressão aqui muito forte, chamado cristianismo na retranca, né? Então isso às vezes gera um cristianismo na retranca. Não aceita ser questionado, não aceita ser... E quando a Bíblia fala que nós temos que expressar as razões da nossa fé, Paulo, enquanto pregava no Areópago, ele era questionado pelos epicureus e pelos estoicos. Os epicureus e os estoicos eram duas correntes filosóficas que se debatiam, uma era contra a outra. Uma defendia o ascetismo, que a vida... para ter sentido, ela tem que ser despida de toda vaidade, de todo prazer, de tudo que desse prazer, era um ascetismo total, renúncia total. E a outra corrente era exatamente o contrário, era uma corrente que defendia que a vida só era boa se fosse vivida nos prazeres, né? Então você vê, nem as duas correntes combinavam entre si.
E Paulo chega com a terceira corrente, ele foi duramente questionado ali no Areópago. E a nossa fé, nós temos que aceitar os questionamentos dela. Já diziam os filósofos que debateram o assunto, se a sua fé ela não suporta um questionamento, ela não é uma fé verdadeira. Se a sua fé chega na faculdade, quando é questionada com o darwinismo, ela é engavetada, ela não é uma fé verdadeira, uma fé que não pode suportar os questionamentos da incredulidade, não pode suportar outros questionamentos. Se a doutrina que você crê e defende não pode suportar o arminianismo com a teologia da prosperidade, que você fica meio dividido, então você tem que rever. Enquanto nós estamos tentando fugir das doutrinas, eles estão aprofundando na deles. Então, a nossa fé tem que aceitar o questionamento, porque proclamar o evangelho num contexto urbano, nós temos que pôr a cara a tapa, não é verdade? Nós temos que aceitar os questionamentos, e nós não podemos entrar nessa balela que está no Brasil aí, de que qualquer lei que vai levantar, isso aí é para afetar a igreja. Agora vão pedir que as igrejas declarem imposto de renda e tudo mais aí, por causa dessa salada mista, dessa festa que está sendo feita com dinheiro em alguns ramos evangélicos no Brasil, e pessoas andando de jatinho, BMW, tudo em nome da igreja para fugir do IPVA, do imposto e etc. Então isso é uma bagunça, tem que pôr ordem nessa bagunça, não é verdade? Agora vai pôr ordem e está perseguindo a igreja. Não, a igreja tinha que ser a primeira a ser um exemplo para a sociedade. Ela tinha que ser a primeira a dar um exemplo para a sociedade em todos os aspectos. E por que as empresas tudo tem que fazer isso, e a igreja ela quer ficar imune a todas estas coisas e fazer festa com um dinheiro igual? Tem que pôr ordem mesmo, e não é perseguição ao evangelho. Então eu não quero que a nossa igreja, irmãos, entre nessa imbecilidade que está virando a igreja evangélica brasileira. Então, nós temos que aceitar os questionamentos, nós temos que nos preparar para responder, porque a grande desafio da igreja hoje é o desafio hermenêutico, que é saber interpretar a Escritura e aplicar à nossa geração, é o desafio apologético, que é a defesa da fé verdadeira. Então são desafios que estão diante de nós, e nós não podemos fugir deles, se nós queremos ser igreja dentro de um contexto de missões urbanas, dentro de um contexto onde as coisas são discutidas e os cidadãos cada dia mais preparados como cidadãos. Ok? Então nós temos que aceitar ser arguidos. Parte para agressão pessoal, né? Mas nós temos que discutir ideias. O quarto ponto aí vai falar de conhecer o pensamento filosófico de seus dias. Qual a filosofia dos nossos dias? Qual a filosofia dos nossos dias? Vocês conhecem a filosofia dos nossos dias? Filosofia, a estética. A filosofia do nosso dia, a estética. A estética não está sozinha. Ela está junto com aquela filosofia do prazer, do hedonismo, chamado também de niilismo. O niilismo é uma corrente aí do Nietzsche, Friedrich Nietzsche. O niilismo é a filosofia do nada, mente vazia, né? Então eu faço aquilo que me dá prazer, eu não faço aquilo que tem que ser feito, eu faço aquilo que me dá prazer. Eu não vou num ambiente porque eu preciso de ir, eu vou porque eu gosto de ir. Eu atravesso a velhinha na rua porque me dá prazer. Atravessar a velhinha na rua me dá prazer. Mas se o que me dá prazer é dar um pontapé na canela da velhinha, eu dou um pontapé na canela da velhinha, porque eu não faço o que a velhinha precisa, eu faço o que eu gosto, o que me dá prazer. Entendeu? É a filosofia do nosso tempo. Então, é a estética.
Gostou, né? É a filosofia do nosso tempo, inclusive na cabeça dos crentes. Eu não sigo a Cristo porque eu tenho que seguir a Cristo. Eu vou na igreja porque eu gosto ou não do jeito daquela igreja. Minha igreja, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Clubes sociais. Eu não sigo a Cristo, eu sigo um programa de culto, um programa de igreja. Se é mais assim, mais assado. Vocês já pararam para pensar nisso? A filosofia dos nossos dias é da estética. Então a liturgia do culto tem que se transformar num teatro, para ter estética religiosa. O shopping é o lugar que nós mais gostamos de ir, porque a estética ali é maravilhosa. Tem de tudo, né? Tem de sapato, agulha, a alimentação. Então, tem de tudo. Ali eu resolvo a minha vida. Não é assim? Alguns já defendem a igreja trabalhar dentro de um sistema self-service. Conhece o sistema self-service? Você coloca uma banca enorme e cada um escolhe o que quer comer. A ideia da igreja self-service é na escola dominical. Você cria coisa para todos os gostos e cada um vai escolher uma classe, uma classe da escola que atende ao seu gosto, à sua curiosidade, à sua necessidade. Self-service, é o sistema self-service. Como que nós vamos sobreviver como igreja a tudo isso, irmãos? Não é um desafio para nós? Porque o evangelho continua o mesmo, Antonino, dizendo assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se nega, toma a sua cruz e siga-me. Qual a estética do evangelho da cruz do crucificado? Olhámo-lo e nenhuma aparência havia que nos agradasse. A estética não é boa, não é? Está lá em Isaías. Olhamos e não havia nenhuma aparência nele que nos agradasse. Será que nós somos convidados a seguir este mundo, ou nós somos convidados a seguir a Cristo dentro dessa geração, com todos os aparatos maravilhosos que o Evangelho nos traz? Por que as pessoas então estão seguindo a estes rumos, a religião do coração? Isso é discutido hoje nesses termos, do ponto de vista teológico. Essa filosofia mundana que adere aos segmentos religiosos, o self-service, é chamado da religião do coração. Faz o que seu coração está pedindo. Você vai na filosofia, na psicologia, fala assim: olha, meu filho está com a tendência homossexual. Então o escritório, se vai seguir o humanismo psicológico, ele vai dizer assim: você tem que deixar seu filho ser aquilo que ele quer ser, porque se você pôr renúncia sobre ele, você vai criar traumas no coraçãozinho do bichinho, né? Então e a religião do coração, ela passa por esses critérios: eu faço o que meu coração pede. João Alexandre escreve uma música que tem uma letra muito interessante, para pensar nela. Ele diz assim: quem só fez o que queria e não fez o que devia, vai ter que se explicar. Quem só fez o que queria, o que o coração pede, e não fez o que devia, vai ter que se explicar. E pode ter certeza que vai ter muito o que explicar, né? Então, a religião do coração, mas a Bíblia diz que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não é? Então, quando este ponto aqui fala de conhecer o pensamento filosófico dos nossos dias, é o que Paulo fez, porque dele também somos geração, sendo, pois, geração de Deus. Ele estava citando filósofos que discutiam naquele Areópago, que as suas ideias eram debatidas. Ele conhecia aqui a filosofia da sua época, respeito à religiosidade
onde nós vamos pregar o Evangelho, é outro. Aí entra no altar do Deus desconhecido. Paulo passa lá e vê um altar, ele vai vendo altar para Deus de todos os jeitos, de todas as formas, com histórias de cada um, e de repente ele vê um altar ao Deus desconhecido. Ele falou assim, está aqui, ó, né, doutor Mário? Está aqui. Então ele conhecer a religiosidade, ele sabia que aquele povo era extremamente religioso, e o que ele falasse ali teria um peso numa interpretação não filosófica, mas religiosa acima de tudo. Então ele fala assim, ao Deus desconhecido. Conta-se que em Atenas teve uma grande epidemia, e as pessoas morrendo em fileiras, e de repente eles falavam, essa praga vem do Deus tal, do panteão tal, que é ele que é o Deus das pragas, e faziam um altar a ele, e não a doença não parava, e a praga matando, não tinha vacina, aqueles tempos eram muito diferentes dos nossos. Então faziam um altar ao outro Deus, deve ser esse, não dava certo, ao outro, de forma que fizeram altar para tudo quanto é Deus que eles conheciam em Atenas, e de repente falaram assim, deve ser algum Deus que nós não conhecemos, e para que nenhum Deus se revolta contra nós, e diz assim, aquele povo adora todo mundo e não adora a mim, então vamos dedicar aqui um altar ao Deus desconhecido, seja qual for esse, vai nos mandar. E quando fez o altar ao Deus desconhecido, cessou a praga. Então eles mantiveram ali o altar ao Deus desconhecido, porque era alguma divindade que eles não conheciam, mas obviamente que é Deus preparando o palco da história para a pregação do Evangelho, que qual ateniense que não tinha vontade de conhecer esse Deus desconhecido, que o sacrifício a ele acalmou a praga. A palavra propiciação, que Cristo fez pelos nossos pecados, era também usada nesses rituais, porque a palavra propiciação quer dizer aplacar a ira. Então, quando oferecia o sacrifício àquele Deus, a ira dele era aplacada, a praga parava de prosperar no meio da cidade. Doutor, era uma forma muito diferente de combater doenças, né? De abordar a enfermidade. Então, quando o Deus desconhecido, eles quiseram conhecer esse Deus que Paulo iria pregar. Olha que ele não afrontou o aspecto religioso de Atenas, ele apresentou a mensagem do Deus desconhecido, e eu quero concluir aqui com esta mensagem do Deus desconhecido. Então ele apresentou Deus como Criador do universo. O conteúdo da mensagem, é o ponto de número 7, está na página 11, nessa segunda fileira aí do nosso estudo. Ele apresenta o Deus desconhecido como sendo Deus Criador do universo. Nele tudo existe, né? O Deus Criador do universo. Ele é também o Senhor de todo o universo. Olha, esse Deus desconhecido é forte mesmo. Ele é o Criador de tudo que você vê. Ele sustenta todas as coisas, o Senhor do universo. Ele é aquele a quem todas as coisas estão sujeitas, mas ele não aceita nenhum tipo de idolatria, ele não é servido por mãos humanas, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele não admite esses tipos de coisas. Ele é um Deus soberano, o seu governo está sobre todas as nações, ele é pai de todos os seres humanos, ele é o supremo juiz de toda a terra, e ele se encarnou na pessoa do Cristo ressurreto. Olha a mensagem, do conteúdo da mensagem de Paulo. O Deus Criador, o Deus da providência, o Deus das nações, ele é o Deus Salvador, ele é o Deus da redenção. Obviamente, nós vamos concluir aqui com a reação que essa mensagem provocou ali. Alguns creram e outros não creram. A Bíblia diz que a fé não é para todos. A fé não é para todos. Toda vez que nós pregarmos, uns vão crer e outros vão escarnecer, vão abusar. Mas isso não pode servir de obstáculo para nós pregarmos
o Evangelho e fazermos uma abordagem inteligente, sábia, contextualizada do Evangelho. Nós, como igreja, irmãos, nós temos que entender que hoje a forma mais sensata de abordarmos as pessoas com o Evangelho é através da amizade, é através da aproximação, é através de você assistir, prestar serviço ao seu vizinho, assisti-lo. Você vive brigando com o vizinho, depois quer lá dar um folheto para ele, vai valer muito, né? Vive espraguejando o vizinho, e o seu cachorro fede mais o quintal do vizinho do que o seu, né? O seu gato todo dia lá roubando a comida da mesa do vizinho, incomodando o vizinho de madrugada, de manhã, né? E colocando o seu lixo na porta dele, e depois vai lá dar um folheto, pregar o Evangelho, convidar para vir na igreja, porque o Evangelho é algo maravilhoso. Ele fala, eu estou vendo, que algo maravilhoso é esse Evangelho que você está querendo me apresentar aí, né? Vai lá, afronta um parente com a religião, e depois quer que ele venha na igreja. O sujeito está mais desconfiado, né? Na minha terra tem um ditado que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Então, quer dizer, você deixou o sujeito mais espantado do que pode, e agora quer que ele venha na igreja. Ah, mas vai vir. O crentismo, Paulo está falando aqui, o crentismo sem um testemunho de vida acaba com o Evangelho, né? Sem dúvida. Então, irmãos, nós estamos na época que tem que pregar o Evangelho com serviço, com amor, com amizade, sem afronto, arrogância. Vai ficar aqui eu, pastor da igreja presbiteriana, falando da igreja batista, o pastor da batista falando da presbiteriana, e que testemunho maravilhoso que nós estamos dando para essa cidade, não é verdade? Vamos pregar o Evangelho na pureza dele, não temos que falar de religião de ninguém. Hoje o contexto da pluralidade, agora você tem que saber defender a sua fé, quando para isso você for abordado, tá certo? Nós podemos ser nós mesmos dentro desse contexto. Agora, o que muitos irmãos não têm entendido, nós somos uma igreja presbiteriana, mas quer que ela seja uma presbiteriana com um pouquinho de assembleia, de batista, de metodista, de independência. Irmãos, nós temos que ser nós mesmos. Não precisamos de criticar esses irmãos, mas nós temos que ser nós mesmos. Nós não temos que ser um pouquinho de cada uma. Presbiteriano não sabe ser assembleiano, não tenta imitar, que vai ficar pior do que macaco, imitando o seu dono, não sabe. Então nós temos que ser nós mesmos, esses irmãos têm que ser eles mesmos, é a multiforme graça de Deus, nós temos que saber isso, não tem que ficar copiando aqui e colar, nós temos que ser a nossa identidade, dentro desse contexto, com todo o respeito e com toda a dedicação, tá certo? Desafios urbanos, está aí diante de nós, e eu espero que cada um de nós tenha entendido o propósito dessa lição hoje, porque cada um pode trazer um visitante hoje à noite no culto. Eu espero que você faça isso, né? Hoje à noite nós vamos ter muitos visitantes aqui no trabalho dos casais, e é um desafio para vocês. Tem crente que o visitante chega aqui na igreja, ele não é capaz de dar o lugar dele para o visitante sentar. Ele não é capaz de arredar para o visitante passar. Parece que o visitante está incomodando. Parece que falta pouco virar para ele e falar assim: o que você está fazendo aqui? Isso aqui é meu lugar, não é seu. Não é? Então, até a abordagem do Ministério de Integração, tem visitante que entra aqui na igreja, quer ser abordado, tem outro que quer passar discreto. Você tem que ter leitura disto, não é? Tem um que quer ser abordado, bajulado, né? É todo meloso, e tem outro que é todo recuado, introvertido. Ele quer entrar mudo, sai calado, não quer que ninguém pergunte quem ele é, de onde ele veio, o que está fazendo aqui, não é verdade? A gente tem que saber fazer essa leitura, né? Então vamos trabalhar essas ideias das missões urbanas.
que nós apresentamos aí pela cidade de Atenas. Vamos orar. Amado Deus, na Tua presença nos encontramos agora. Esses desafios dos quais tomamos conhecimento estão diante da igreja, estão diante de nós. Queremos atendê-los, ó Deus, com sensibilidade, prestando serviços à sociedade em que nós estamos, como igreja do Senhor, em todos os aspectos. Queremos ter as nossas portas abertas, pregar o Evangelho na sua pureza, na sua firmeza, mas sem perder de vista o contexto que nós estamos inseridos nele. Dá-nos sabedoria e graça para fazermos isto, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, para que a tua igreja seja relevante para os dias que nós vivemos, e a mensagem do Evangelho na nossa boca seja relevante para aquele que nos ouve. Oramos assim, submetendo as nossas vidas ao Senhor, fazemos isso no nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Irmãos, um bom domingo a todos. À noite, todo mundo aqui, traga um visitante, a família, vai ser um momento muito agradável da reunião do povo de Deus.